Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de poliedros. Vocês fiquem tranquilos que é só para vocês conhecerem os poliedros, as características. Futuramente a gente vai começar a calcular volume, tá? Então conheçam bem eles. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ó, que tem várias figuras diferentes aqui, alguns deles são os poliedros que a gente chama, tá? Outras são as estruturas de poliedros e outros são combinações de poliedros. Tá? O nome desse quadro aqui é Estrelas. Ele foi feito pelo artista gráfico holandês Escher. Foi lá em 1948. Ele é um artista gráfico recente, falecido já, mas é recente. Vou falar dele mais adiante. Então, isso daqui está lá na página 70, no capítulo 3, quem não tem livro, aba material complementar. A palavra poliedros, ela vem de duas outras palavras. Poli, que significa vários, que é igual ao do polígono, e edrai, que significa faces. Então, é um objeto geométrico com várias faces. Tá? Um jeito simples de falar é que o poliedro ele é a união de vários polígonos. Tá? Não é bem essa a definição, mas para a gente ela vai ser suficiente para o momento. Tá? Só que olha só, esses aqui não são poliedros. Apesar de ser a união de vários polígonos, não é considerado um poliedro, porque aqui seriam dois poliedros, eles dividem um segmento aqui, então não é um poliedro. Aqui as faces, que são os polígonos, eles se cruzam, não é poliedro. E aqui ele é unido por vértices, que é essa pontinha aqui, que é o ponto de encontro, também não é um poliedro, que são dois. Esses são poliedros, ó. Todos esses aqui são poliedros. Esse daqui é um, esse é outro, por mais cortado que esteja. E esse daqui são três piramidezinhas, uma virada de um jeito diferente que a outra. Tá? O nome desse tipo de poliedro é poliedro não convexo, quando ele tem um buraco, digamos assim. Tá? E esse é o poliedro convexo. Esses são todos poliedros convexos, que são os que a gente vai estudar no momento. Para agora, podem ficar tranquilos, não vai ter diferença para a gente se é convexo ou não convexo, a gente só vai trabalhar com convexos. Vou falar bastante nessa aula porque poliedros é minha área de pesquisa, então eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Vou evitar o máximo para ser mais rápido possível, mas algumas coisas eu vou trazer aqui. Ó. Na natureza, a gente encontra poliedros. Eles se formam naturalmente devido à composição química deles. Então, as moléculas elas se organizam conforme o tipo de átomo que tem e daí formam um poliedro naturalmente. Tá? Então, aqui a gente tem esses poliedros no formato de octaedro, que são cristais de magnetita. Tem os cristais de quartzo também, que formam algum tipo de prisma com pirâmides no topo. E também tem micro-organismos que são chamados de radiolários. Eles têm o formato poliédrico, formato que lembra poliedro, né? Porque eles são meio curvadinhos. Nas construções humanas, por exemplo, aqui o Futuroscope na França, que é um prédio no formato desse cristal de quartzo aqui, inclinado, é bem interessante. E aqui, por exemplo, ali em Porto União, que é sul do Paraná, já chegando em Santa Catarina, é uma cidade de Santa Catarina, fica do ladinho de União da Vitória, que é no sul do Paraná. Tem essa praça aqui que eles fizeram um cubo. Geralmente, quando tem uma construção geométrica, ele está associado, feita por humanos, ele está associado a algum sentimento. Aqui na Praça Paraná, por exemplo, que fica em Santa Catarina, como são duas cidades vizinhas e teve a Guerra do Contestado, que separou a cidade de Porto União da Vitória em Porto União para Santa Catarina e União da Vitória para o Paraná. Essa praça com esse cubo equilibrado em um dos vértices, ele representa o equilíbrio que deve haver entre as cidades. Então, geralmente tem alguma associação desse tipo com relação às construções humanas utilizando poliedros. Aqui também tem a construção humana, só que digital. Então, as figuras digitais, tridimensionais, elas são formadas por uma malha de poliedros. Quanto menor é o poliedro, melhor é a definição dessas imagens. Aqui a Biblioteca Nacional da Bielorrússia, ela tem o formato de um poliedro que se chama rhombicubo-octaedro. Não estudaremos ele, fiquem tranquilos, só de curiosidade para vocês verem. E aqui
Na Bélgica tem essa estrutura chamada atomium. Ele tem o formato de um cubo, que é um cristal de ferro, na verdade. Aqui dentro tem uma esferinha também representando um átomo, mas ele no geral é um cubo, tá? Olha que legal, essa é a vista lá de dentro. Eu tive a oportunidade de ir lá, um lugar muito legal. Aqui na frente da biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais, no departamento de matemática, tem esse icosaedro truncado, que vocês já viram em muitos lugares. É o formato da bola de futebol. Aquela que são aqueles gominhos antigos, não as novas. Tipo isso, ó. É esse daqui. Tá? Se eu abrir esse objeto, fazer a planificação dele, vai dar isso daqui, ó. Uma coisa bem diferente. Voltando aqui às obras do Escher, que eu falei no começo, ele foi um artista gráfico que as obras dele são muito utilizadas no estudo de geometria, principalmente de poliedros e na parte plana também. Aqui é aquela obra Estrelas, que estava lá na frente, só que essa não está pintada. E aqui é uma obra chamada Ordem e Caos, que tem uma esfera e dentro dele tem o pequeno dodecaedro estrelado, que eu vou falar dele mais pra frente também. Olha que legal. O legal das obras do Escher é que esse daqui não é uma pintura. Esses daqui são carimbos. Ele fazia a construção de carimbos na madeira, digamos assim, o nome é xilogravura, a gravura na madeira. E daí pintava as obras a partir desse espécie de carimbo aqui. Por exemplo, esse carimbo gerou essa obra aqui, ó. Não é legal? Imagine o tanto de detalhe que ele dava para isso daqui. Isso em 1956. Outra obra famosa do Escher é essa daqui, ó, a Cascata. Ele usava poliedros nas obras dele porque ele achava bem bonito. Só isso. Era isso, essa justificativa que ele deu para a utilização dos poliedros. Essa daqui é a outra que tem o dodecaedro aqui e mostra as figuras saindo do plano para o tridimensional e depois voltando para o plano. Essa obra do Escher aqui, ó, esse poliedro que está aqui em cima, é esse poliedro aqui, ó, que ficou conhecido como sólido de Escher. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, vocês podem clicar nesse link que tem aqui e tem um vídeo mostrando como construir esse sólido aqui. Quem fez o vídeo fui eu, porque foi um objeto que eu estudei no meu mestrado. Então, o sólido de Escher, ele parte dos sólidos de Platão, passa pelos sólidos de Arquimedes, pelos sólidos de Catalan, usa um sistema de estrelação feita por Kepler-Poinsot e vira esse sólido aqui, tá? Fiquem tranquilos, não vamos estudar nada disso daqui, é só curiosidade, mas esses aqui a gente vai, tá? Vou mostrar para vocês aqui o sólido de Escher aqui feito no GeoGebra. Se vocês quiserem fazer, é só clicar naquele link lá que vão levar para um videozinho que eu fiz mostrando como é que se constrói ele. Dá trabalho, mas é bem legal. Vamos lá, vamos aos poliedros em si, o que a gente realmente vai interessar para a gente. São figuras geométricas tridimensionais, são 3 dimensões, cujas faces são polígonos, tá? Aqui tem 2 exemplos, o icosaedro, que tem 20 faces, e o hexaedro, que é o cubo, são 6 faces. Tá? O que são faces? São polígonos que limitam o poliedro, então são os lados deles, né? Nos polígonos a gente chama de lado os segmentos que passam ao lado do polígono, literalmente. Aqui não são lados, aqui são faces, tá? Então, ele tem 6 faces e esse tem 20 faces. As arestas são os segmentos de reta, que no polígono a gente chama de lado, aqui no poliedro a gente chama de arestas. E os vértices são os encontros das arestas, tá? Que são os pontinhos. O vértice no polígono e o vértice no poliedro é a mesma coisa. Beleza? Entendeu a diferença? É claro! Olha só, os poliedros aí no nosso cotidiano. Nos prédios são poliedros, são prismas. Os caminhões, principalmente nessa parte aqui de trás, ó, que a gente chama de baú do caminhão, ele é um prisma retangular também. É a mesma ideia dos prédios. Aqui é aquele paralelepípedo, que é um prisma retangular, tá?
mas o nome comum é paralelepípedo. Tem até melancia no formato de poliedro. E aqueles dadinhos que vocês usam nos jogos aí, se alguém joga RPG, tem vários dadinhos que são poliedros. A gente vai ver a diferença agora dos prismas para as pirâmides. Bom, prisma, a base de baixo é igual à base de cima. Só, se a base de baixo é igual à base de cima, os lados dos prismas serão retângulos. Aliás, serão paralelogramos, tá? Quando você tem um prisma inclinadinho assim, a gente chama de prisma oblíquo, em vez de prisma inclinado. E aqui, quando ele é retinho, prisma reto, tá? Por quê? Porque as faces laterais, elas formam 90 graus com a base, tá? Que também é uma face. Então, o que vai mudar nos prismas? A base, que tanto faz falar base de cima ou base de baixo, ou as bases, que é a mesma coisa, elas vão ter o formato de polígonos, triângulos, paralelogramos, pentágonos e assim por diante. E os lados sempre serão paralelogramos, geralmente retângulos, que são os que a gente vai trabalhar, tá? Beleza, número de faces. O que é face? É você contar todas essas faces que tem em volta do prisma. No caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, mais uma embaixo e uma em cima. Então, tem 5 faces. Vértices tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E arestas são os segmentos. Então, 1, 2, 3 aqui embaixo, mais 3 em cima, 6, 7, 8, 9. Tá? Aqui do lado, a mesma coisa. A gente vai contar o número de faces. Tem 1, 2, 3, 4 nas laterais, mais 1, 2 em cima, são 6 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, mais 4 em cima, 8 vértices. E o número de arestas é a quantidade de segmentos. Tem 4 embaixo, 4 em cima, 8, mais 4 dos lados, 12 arestas. Tá? Uma coisa que vocês podem notar é que não existe muito uma relação, não existe realmente uma relação entre o número de faces, vértices e arestas. Você não pode falar, é só somar 1 aqui e 3 aqui. Não. Mas existe uma relação quando você junta todos eles. Por exemplo, 5 mais 6 é 11. 11 tira 9 dá 2. 6 mais 8, 14. Tira 12, 2. Sempre que você somar o número de faces com vértices e subtrair o número de arestas, vai dar 2. Tá? Todo poliedro tem essa característica. Podem fazer o teste aí depois. Bom, as pirâmides, a diferença delas para os prismas é que a base é um polígono e em cima é um vértice. Tá? Então, a gente tem aqui, se embaixo é um polígono e em cima é um vértice, os lados, as laterais, sempre serão triângulos. Tá? Beleza, aqui a ideia de faces, vértices e arestas é a mesma. A gente conta lá o número de faces, tem 1 embaixo, 3 em volta, 4 faces. A gente tem 4 vértices, porque tem 3 embaixo e 1 em cima. E tem arestas, tem 1, 2, 3, mais 3 na base, são 6 arestas. 4 mais 4, 8, tira 6, 2 também. Aqui é a mesma coisa, ó, 5, porque são 4 faces nas laterais e 1 embaixo. Vértices são 4 vértices embaixo e 1 em cima. 5 mais 5, 10, tira 8, sobra 2. 8 é o número de arestas. E assim para todos os outros. Beleza, poliedros de Platão. O que são poliedros de Platão? Bom, Platão ele foi um filósofo e matemático grego do ano 400 a.C., mais ou menos. E o nome dele, na verdade, é Aristócles, mas ele era conhecido como Platão. Platão significa pessoa de ombros largos. Qual que é a característica especial dos poliedros de Platão? Só existem 5 poliedros cujas faces são polígonos regulares. Então, todas as faces são polígonos regulares e congruentes, tá? Isso é bem importante. Ou seja, se você pegar ele e olhar por todos os lados, vai ser igualzinho o polígono que está aqui, tá? É essa a característica dele. A gente chama esses poliedros de poliedros regulares, tá?
Como são só 5 e o Platão que estudou e divulgou mais eles, ficou conhecido como poliedros de Platão. O Platão acreditava que o universo era formado por apenas 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. E ele também achava, assim como Kepler achava, tinha umas ideias mirabolantes, que tinha alguma relação disso com os poliedros. Tá? Então ele fez essa representação aqui, e como tinha um poliedro a mais, ele chamou esse poliedro da representação do universo. Se eu pegar e abrir aqueles poliedros de Platão, eu vou ter essas 5 figuras aqui. Ó. Aqui eu tenho uma figura com 4 faces. Ele se chama tetraedro. Tetra de 4, edro de faces. É a piramidezinha do Platão. Aqui são 6 faces. É o hexaedro ou cubo. Hexa é de 6, edro de face. Nos polígonos era a mesma coisa, só que aqui era triângulo, né? Aqui era hexágono, hexa de 6, ágono de lados. E octógono seria lá. Aqui vai ser octaedro. Beleza. São 8 faces. O dodecaedro, que tem 12 faces, e esse que é o icosaedro, que tem 20 faces. São esses os 5 sólidos de Platão. Deixa eu mostrar para vocês no GeoGebra. Aqui são 5 sólidos de Platão, planificação deles, né? Se eu abrir ele, vai gerar essa figura. Se eu abrir o octaedro, vai gerar essa figura. E assim por diante. Ó. Se eu abrir o icosaedro, o dodecaedro e o tetraedro. Eu vou compartilhar com vocês no Ava essas construções que eu estou mostrando aqui, tá? Fiquem à vontade para ficar mexendo nelas e aprendendo um pouco mais. E só acabou a aula, e por essa semana é só isso, agora é só praticar.